Esse vídeo vai abençoar a sua vida de tal maneira que você vai perceber a partir de hoje no seu dia a dia e você vai notar o que eu vou falar aqui. Vamos começar a nossa semana com toda a nossa força. Hoje, segunda-feira, o primeiro dia da semana, e eu quero que esse vídeo abençoe não apenas o seu dia, como toda a sua semana, de acordo com aquilo que você vai aprender hoje. É importante você ver o vídeo até o final, porque você não sabe em que parte Deus vai falar com você. Às vezes, Deus fala com a pessoa do início ao fim do vídeo. Às vezes, Deus fala no meio. Às vezes, Deus fala no final. Então, é importante você acompanhar, porque o Espírito Santo, ele sabe da sua condição, ele sabe da sua necessidade, ele sabe do que você precisa e ele vai lhe ajudar. Nós vamos falar hoje sobre a força que existe nas nossas fraquezas. Você pensa assim, força na fraqueza? Eu vou mostrar para você na palavra de Deus. Esse vídeo está extremamente espiritual, extremamente forte. E eu pediria a você que visse até o final, e se você puder, assista a segunda vez. Quanto mais você vê, mais Deus vai falar com você. Eu não tenho dúvida quanto a isso, tá bom? Nós vamos começar com o versículo de 2 Coríntios, na nossa meditação, capítulo 12, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo que ele ia se gloriar, ou ele se gloriava mais nas suas fraquezas, tá? Para que o poder de Jesus operasse nele. Você sabe, e se não sabe vai saber, que é muito difícil para o ser humano admitir as suas fraquezas. Os homens, por exemplo, todos os homens, eles gostam de se apresentar como fortes, como resolvidos na vida. Mulheres também, pessoas que elas não aceitam nem confessar isso, principalmente porque nós vivemos a fé de poder, a fé que em tudo nós podemos em Deus, enfim. Mas admitir fraquezas é muito difícil para o ser humano de modo geral. Só que nós estamos vendo aqui nesse versículo da palavra de Deus que quando uma pessoa ela está nos momentos difíceis da sua vida, enfrentando momentos difíceis da sua vida, é aonde aparece a realidade da coisa, tá? Então a realidade, ela vem com as dificuldades. Quando nós vemos a realidade, quando nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis e complicados. E aí que nós precisamos reconhecer o quanto que nós somos frágeis e dependemos de Deus, somos incapazes de resolver os nossos problemas pessoais sozinhos, ou com a nossa inteligência, ou com a nossa sabedoria humana, e nós então enxergamos e reconhecemos que nós precisamos de Deus e temos Ele acima de nós para nos fortalecer e nos ajudar. Então ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, o poder de Jesus. No versículo 10 ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só a colocação dele. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você vê aqui que a vida do apóstolo não era uma vida fácil, não era uma vida perfeita, uma vida que tinha ausência de problemas. Não, ele tinha problemas, ele tinha dificuldades, ele passava por lutas. Mas você vê no versículo que o apóstolo Paulo se gloriava nas suas fraquezas. Por que ele se gloriava nas suas fraquezas? Normalmente a gente se gloria nas nossas forças, naquilo que nós somos capazes de fazer.
Mas por que que ele se gloriava nas suas fraquezas? Porque a sua força era o Senhor Jesus. Vinha do Senhor Jesus. E ele diz, porque quando sou fraco é que sou forte. Quer dizer, ele era forte na fraqueza, porque Deus não depende de habilidades humanas para nos ajudar e para nos abençoar. Apesar da fragilidade humana, Deus habitava nele. Apesar das limitações humanas, Deus habitava nele. O poder de Deus operava nele e operava através dele. Deus usava o apóstolo Paulo porque ele não confiava nas suas próprias forças. Ele não confiava, ele reconhecia a sua completa dependência de Deus, completa dependência. E ele diz, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quantas vezes enfrentamos situações que nos deixam extremamente aflitos? É ou não é? Problemas que você passa, e ali buscando o socorro de Deus, querendo respostas para as nossas perguntas, quando nós entendemos que nós dependemos de Deus e não da nossa sabedoria, capacidade, inteligência, então nós nos gloriamos nas nossas fraquezas. São as nossas fraquezas que nos mantêm aos pés do Senhor Jesus, que mantém a pessoa aos pés de Jesus. Imagine você, se o ser humano que já não é perfeito, pessoas que existem por aí, que são cheios de erros, de falhas, limitações, elas já se sentem importantes, mais importantes do que outras pessoas. E elas não são perfeitas, mas ela já vê todo mundo por cima, ou não é verdade? Ela vê todo mundo abaixo dela. Imagine se ela fosse perfeita. Se pessoas que não são perfeitas já se consideram super importantes e melhores que outras, imagine se elas fossem perfeitas. Então as nossas fraquezas, as suas fraquezas e limitações, é para mostrar que você depende de Deus para vencer, para conquistar, para ser abençoado, para realizar os seus propósitos na vida. Então, ele diz, me gloriarei nas fraquezas, vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque são elas que me mantêm em comunhão com o meu Senhor, me mantêm em comunhão com Jesus. E isso é importante você saber. Mais do que isso, no versículo, em 2 Coríntios ainda, só que no capítulo 4, eu vou abrir aqui 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, fica mais claro para você entender isso. Colocação do apóstolo Paulo também, ele disse, temos, porém, este tesouro, que tesouro? O Senhor Jesus. O Espírito de Jesus em você, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que somos nós. Nós somos vasos de barro. Então, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, nós temos esse tesouro que é Jesus, Jesus vive em você, o Espírito dele vive em você, nós temos esse tesouro em nós, só que é um tesouro dentro de um vaso de barro que somos nós, mostrando a nossa fragilidade, mostrando as nossas limitações. Então a nossa incapacidade de ser perfeito abre caminho para que Deus venha mostrar o seu poder e a sua força através de nós. A nossa incapacidade em não ser perfeito abre caminhos, tá? Para que Deus venha mostrar a sua perfeição nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que são escolhidos de Deus, que foram escolhidos por Ele. A nossa incapacidade, a nossa limitação humana. Então, eu quero falar com você que está fraco, você que está sem respostas. Você vai orar, você vai pedir a Deus
para transformar você que está desmotivado, você que se sente impotente diante dos seus problemas, das suas lutas. Você vai orar a Deus para Deus transformar as suas fraquezas em força. E Ele vai fazer isso. E as suas fraquezas mantêm você aos pés do Senhor Jesus. Queria até que você escrevesse aqui nos comentários essa palavra de hoje. Coloque aqui a palavra-chave de hoje e peça a Deus, Deus, me dê força. Escreva aqui a palavra força, põe o seu nome se quiser, a palavra força. E você vai pedir a Deus para transformar as suas fraquezas em força. Essa é a razão que nós sempre fazemos essa meditação aqui na semana, tá? Vários dias da semana. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está assistindo agora, se inscreva. Clique aqui embaixo, é grátis, você não paga nada aqui no se inscrever. Do lado tem um sininho de notificações, ative ele para você se lembrar dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. E Deus vai falar com você. Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer. Lembre-se, o apóstolo Paulo, ele se gloriava nas suas fraquezas, porque as fraquezas faziam com que o poder de Deus operasse através dele. Se todos nós passarmos a pensar, somos perfeitos, então nós não precisamos de Jesus. Se você fosse uma pessoa perfeita, eu pergunto, qual a necessidade que você teria de Jesus na sua vida? Você é uma pessoa perfeita. Jesus veio para salvar os perdidos. Jesus veio para socorrer os perdidos. E Ele quer salvar você. Ele quer transformar a sua vida. Lembre-se disso. Não seja tão duro com você mesmo. Às vezes a pessoa, ela se cobra demais, porque ela quer ser perfeita. Ela quer ser perfeita e perfeito você nunca vai ser. E você é muito duro consigo mesmo. Você busca um padrão espiritual inalcançável. Você não quer ter pecados, você quer ser uma pessoa igual a Jesus, impossível. Eu não estou dizendo com isso que você tem que viver no erro, na falha. Não, você tem que ter uma vida reta diante de Deus. Mas perfeito você nunca vai ser. Então, quando ele se gloriava nas fraquezas, Deus usava ele ainda mais. Lembre-se disso, as suas fraquezas são o que mantém você, todos nós, aos pés do nosso Senhor Jesus, para que sejamos salvos. Se esse vídeo lhe abençoou, compartilhe o link dele com outras pessoas e não deixe de dar aqui o joinha, o like, gostei, para que outras pessoas sejam alcançadas também.